A todos, vamos para a entrevista coletiva pré-jogo com o técnico Jair Ventura. Desculpe aí o atraso, tivemos um problema técnico aqui no software que gera a coletiva para o YouTube. Vamos com as perguntas. Bom dia, Jair. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Jair, na última coletiva pós-jogo contra a Jataiense, eu tinha te perguntado se o Goiás tinha alguma urgência no time para melhorar. Você disse que não, que era um processo gradual, só que você citou até a parte ofensiva, né, da conclusão das jogadas. No último jogo contra o Vila Nova, defensivamente o Goiás foi bem, teve um pênalti inexistente marcado, que definiu a partida, só que ofensivamente o Goiás também não conseguiu criar naquela partida. Você diria que essa parte ofensiva ela passa a ser uma urgência ou continua como um processo gradual? Bom dia. Você falou duas coisas importantes sobre... Eu queria só fazer falar uma situação aqui que você falou do pênalti inexistente, né? Queria parabenizar aí o Coronel Mota, né? Que teve a hombridade de falar que reconheceu o erro. A gente sabe que quando a gente reconhece o erro, os pontos não vão voltar, mas a gente está no caminho certo de corrigir, de melhorar as coisas, né? Porque não adianta passar pano quente, né? Numa situação que ficou clara para todos que o pênalti foi inexistente. Então, a gente, quando acontecem os erros, a gente fala em alguns momentos de arbitragem. Então, também quando tem o acerto do Mota, a gente tem que parabenizá-lo, né? Por ter reconhecido o erro que foi determinante no resultado, né? A gente, longe do nosso melhor jogo em termos de ofensividade, né, de produção. O jogo da Jataiense, que foi o jogo anterior, foi o nosso jogo dos 6 jogos que a gente tem até agora, que a gente mais criou. Foram 18 oportunidades, né, o maior número de passes, chances claras ali, mas só conseguimos o gol no final. Mas com 1 minuto de jogo já teve um voleio ali do Facundo, que de repente poderia ter dado um elástico, um placar mais elástico, né? Então eu vejo que desses 6 jogos, o que a gente menos criou foi sim o jogo do Vila, mas foi sim também o jogo que teve menos bola rolando, né? A FIFA fala de no mínimo 60%, né? A gente teve 60% ou 60 minutos, a gente teve só 35 minutos de bola rolando. Foi uma coisa também que o maior número de faltas de um adversário contra a gente nesses 6 jogos, 30 faltas. Então, praticamente, quando a gente ia construir nossas jogadas, elas eram paralisadas por faltas, né? Inúmeras faltas, os números mostram isso, que também nos prejudicou de ter o nosso melhor jogo ofensivamente. Mas não vai ser esse jogo que vai ser determinante. Se a gente pegar uma média dos nossos últimos jogos, dos 6 jogos, a nossa média de finalização é alta. Mas nesse jogo, sim, foi abaixo. Tivemos uma chance ali que não foi no gol, né? A gente fala, não teve chute no gol, mas um pênalti batido para fora, de repente, é mais perigoso do que um chute do meio de campo na mão do goleiro, né? A gente teve ali a chapada do Arthur, que passou bem próximo, mas muito pouco também, né? Mas a gente sabe que não pode fazer um jogo de terra arrasada. O Tadeu também não fez nenhuma defesa, é bom falar. A bola também não foi do gol do Tadeu, ele não fez nenhuma defesa. E acabou que foi determinante ali a situação do pênalti, de repente um 0-0, mas lógico que não foi o que a gente queria em termos ofensivos. Bom dia, Jair. Thaís Teixeira, do Jornal Hoje. Bom, eu queria saber do senhor como que o senhor avalia o Goiás até o momento na temporada. E se o senhor tem em mente alguma mudança nesses próximos jogos? Tenho. A gente vem analisando sempre jogo a jogo, jogador a jogador, oportunizando a todos, praticamente, quem ainda não tiver oportunidades, e a gente vai continuando, né? Chegamos mais, o departamento de futebol trouxe mais um jogador, o Marcinho, e ele vai ter a oportunidade de jogar também, e a briga está aberta para todos. Aqueles que nosso entendimento tiverem melhor, tiverem aproveitando as oportunidades, vão iniciar a partida. Então, o rendimento para mim nunca vai ser esperado. Ano passado eu fui campeão na final, o placar foi 5-1, eu queria mais. Então nunca vai ser o esperado. A gente quer sempre mais. Então pode ter certeza que quando a gente ganhou de 3-0, eu queria mais. Então eles vão estar sempre sob pressão da gente conseguir mais. Eu falei quem? Marcinho? Desculpa, Vitinho. Não, era surpresa, jogador surpresa.
Vitinho. Bom dia, professor. Vitor Pimenta, Descentralizados. Já foi pesquisar? Pô, passou isso aí, ninguém soube. Professor, antes do clássico contra o Atlético, amanhã tem o jogo contra o Rio Branco, né? É um jogo para você colocar força máxima, pensando até mesmo nessa sequência, para encarar o Atlético Goianiense? Ou é um jogo para você dar oportunidade a mais alguns outros jogadores para você ver quem pode estar melhor até mesmo chegando no clássico, né? Tendo visto que você falou que você é um cara que oportuniza muito. Quem sabe o Marcinho tem essa oportunidade. Queria saber de você, passa isso na sua cabeça, porque tendo em vista que a Copa Verde é um caminho curto para chegar, quem é o campeão no caso, né? Para chegar um pouco mais longe na Copa do Brasil. Enquanto a gente tiver a oportunidade, né, de não acontecer os jogos como aconteceu o caso agora do Vila, né, de ter que jogar muito próximo, a gente vai naqueles atletas que não estiverem com nenhum indicador de lesão, a gente vai tentar entrar sempre com a nossa força máxima ali, mas também dando oportunidades, né? Como a gente falou, a situação do Vitinho. Então, é um atleta único que chegou, que ainda não teve oportunidade, então o nosso adversário já sabe que sim, ele vai iniciar a partida. Fala, Jair, bom dia. Bom dia. A gente tem esperado mais do Goiás também, né? E você acha que o que aconteceu até agora está aumentando assim a cobrança interna e a vontade, assim? Claro que vocês estão um time muito grande e claro que tem sempre que render mais, né? Mas assim, em virtude dos resultados e tal, isso aumenta um pouco mais assim a gana, a vontade, até não sei, fica um pouco com mais gás, assim, em busca de mostrar mais e tal, ou é começo de temporada, é algo programado que vocês estão sabendo administrar? Não, a gente quer sempre mostrar mais, mas eu acho que, tirando o último jogo, né, os nossos 3 últimos jogos, a gente veio de 3 boas performances, né, jogando bem, controlando o jogo, criando bastante, como eu falei, o próprio jogo do Jataiense, a gente teve muitas chances, não acho que foi um rendimento ruim. Você finalizar 18 vezes, você ter 70% de posse, quase 500 passes trocados, com chances. Né? A gente fala, eu nunca vou falar de posse aqui sem objetividade. Não adianta você ter posse e você não chutar no gol. Né? Mas a gente vinha criando bastante, a gente teve um 3-0, a gente teve um jogo muito difícil do Anápolis lá que a gente venceu, né? num gramado, nas condições que é difícil para a nossa equipe que gosta de jogar, mas eu não vejo que estava muito abaixo assim, não. É lógico, quando você perde um clássico, né, da maneira que foi, o que vinha sendo feito de bom é apagado. A gente tem que começar do zero. Mas isso é a nossa vida, vai ser sempre assim. A gente está sendo botado em provas sempre a cada jogo. Né? Então, o último jogo a gente não venceu, não tivemos a nossa melhor performance se você avaliar os últimos jogos, mas também não pode ser terra arrasada. Não pode ser por causa de um jogo que a gente não foi tão bem ofensivamente e fomos prejudicados pelo erro de arbitragem, falar que está tudo errado e estava muito abaixo. Eu não acho que era isso. Temos pontos a melhorar, nós sabemos. Algumas peças que podem render mais, a gente sabe, e a gente vai tentar potencializar essas peças e também dar oportunidade para outras. Porque é muito fácil, por vezes, a gente falar, fulano não está mal. Né? Eu tive um clube que eu trabalhei, de tantos que eu já trabalhei, e aí alguns torcedores me paravam na rua e falavam assim, fulano não pode jogar, ele não dá. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Então bota quem no lugar dele? Aí o cara, bota quem no lugar dele? Não sei, você que sabe. Aí é mole. Tira ele, mas bota quem? Então, assim, tem vezes que a gente está botando o que a gente tem de melhor, está rodando. Eu acho que de oportunidade ninguém pode reclamar, todos tiveram oportunidade, vão ter mais oportunidades e com certeza, acho que seria pouco inteligente da parte da comissão, né, nós do departamento de futebol, botar em campo aqueles que a gente acha que não estão no melhor momento. Então, com certeza, quem está jogando, na nossa avaliação, se é boa ou não, a gente vai estar sempre tentando botar o que o Goiás tem de melhor. Se estão rendendo ou não estão rendendo, mas com certeza são sim os nossos melhores que a gente sempre opta em iniciar a partida, né?
E aqueles que vão entrando bem, como aconteceu também, vão tendo oportunidade. E a briga está sempre essa competitividade interna para que a gente possa chegar, né, nos momentos decisivos que a gente fala, nos momentos eliminatórios, já sabendo quem é quem, como usar, aonde usar, a hora que usar. E que o cara que está naquela briga do 7 e 17 consiga segurar a camisa e seja o 7, né? Que a gente brinca sempre dessa situação de ser o 7, se é o cara que esquenta jogo ou é o cara que começa jogo e vai bem. Então a gente está em busca sempre e vamos estar sempre em busca de melhorar, de fazer o nosso melhor e de poder dar alegria para o nosso torcedor, de poder vencer e convencer, né? Então isso a gente busca e vai buscar sempre, como você falou. O Goiás é um clube grande, a expectativa é muito alta, os sofrimentos recentes nos traz um peso ainda maior, apesar do elenco que chegou não ter culpa do passado, mas a gente tem que entender a situação do clube. A gente sabe que era uma situação que está incomodando todos nós de ainda não ter vencido o nosso rival do último jogo. Já tem algum tempo que a gente não vence, mas a gente espera que no momento certo vão ter muitos clássicos ainda. A gente quer ganhar todos. A gente queria ter já ganho o último e vamos querer ganhar todos os outros próximos, mas a gente espera que no momento certo, na hora certa, a gente possa estar vencendo e, de repente, quem sabe, que possa ser um momento decisivo e estar conquistando alguma coisa importante para o clube nesse ano. Jair, bom dia. Às vezes um clube começa arrasando um campeonato, chega no final dele e não dá certo. Às vezes começa mal e chega no final é campeão. O Goiás até agora 6 jogos, né, 2 derrotas, 3 vitórias, uma com a Anápolis foi um pênalti, acho que também tão inexistente quanto o do Vila. E existe um prazo assim para que vocês tenham realmente que o caminho está certo? Por exemplo, o Andrino anteontem disse que ele não está satisfeito ainda. Você falou que está mais ou menos, né? Existe um prazo para saber que o caminho é esse mesmo, de que é esse o caminho que o Goiás tem que traçar para chegar ao final de 2025 com as conquistas? Não tem prazo, não tem tempo, não tem número de jogos, não sei te dizer isso, nunca fiz isso, não tem como. Porque você vê, a gente vinha de 3 vitórias, parecia que estava tudo bom. Aí você faz um jogo que não foi bom, você perde. Então parece que até é arrasado se você pegar o último jogo. Então a gente tem que reconstruir tudo de novo. Então, de repente, se não tivesse o último jogo, essa pergunta, de repente, não teria sido feita. Você veio de 3 jogos sem sofrer gols, vencendo, né, jogando bem, finalizando no mínimo 15 vezes, você não teria essa pergunta. Mas aí vem um clássico, né, que tem um peso sempre maior, vai ter sempre, vai ser assim, a gente tem que assumir essa responsabilidade. E aí a gente começa do zero, tem que começar do zero, mas faz parte. Espero só que nos momentos decisivos, né, você perguntar se a gente não queria ter começado bem é hipocrisia, né? Todo mundo quer começar bem e terminar bem. Todo mundo quer ao longo do ano 100, mas é difícil, né? É difícil, mas então já que o nosso primeiro clássico a gente não conquistou, quem sabe a gente possa conquistar os futuros e o mais importante, a gente possa conquistar na hora certa, né? A gente possa conquistar com o título que é o objetivo do clube. A gente nunca escondeu de ninguém, a gente respeita os nossos adversários, mas o Goiás não pensa outra coisa que seja o título desse ano do Campeonato Goiano. Que importância tem a Copa Verde para o Goiás e que importância tem esse jogo pensando no futuro, em um futuro bem breve, que é o clássico contra o Atlético? Não, jogo é jogo. A gente tem que pensar em classificar agora. O Vila teve dificuldade, passou nos pênaltis. A gente sabe que vai ter dificuldade também. O futebol vem mostrando isso. O equilíbrio de várias equipes, de dificuldade. Né? Uma equipe que joga na transição provavelmente vai jogar no nosso erro o jogo todo. A gente tem que estar atento na transição, né? Tomamos um gol assim no último jogo. O Vila veio na transição também, conseguiu o gol mesmo que não tenha sido pênalti, mas foi um lance de transição, né? Já que a gente teve o controle do jogo e vai ser assim. Amanhã vai ser a mesma coisa, a gente vai esperar um adversário que vai esperar a gente e vai jogar no nosso erro. A gente tem que ter inteligência, né? De saber jogar, de saber neutralizar principalmente a transição deles para que a gente possa conquistar a classificação. Jair, você citou o caso aí da galera nesse outro clube que você trabalhou. Tipo, põe fulano. Não, por que você tá pondo fulano? Então põe quem no lugar? Como é que tá sendo aqui a reação do Esmeraldino com o seu trabalho nesse começo? Tá tendo um pouco disso? Porque eu sei que o pessoal gostou muito da sua contratação. Em que pese também gostavam do técnico anterior,
você deixou uma ótima impressão aqui no seu primeiro trabalho, né? Mas como é que tem sido essa resenha aí com a galera nesse começo? Tá nesse bom humor assim também? Ou você não quer comentar? Ou de repente não teve nada assim que você possa citar assim? Eu acho que nada é relevante. Eu sinto muito que a torcida tá magoada, né? É o que eu falei já. Eu sinto muito que a nossa torcida tá magoada de tanto tempo não vencer. Mas eu falo, é um peso que a gente tem que carregar quando a gente veste a camisa. A gente falou no vestiário anteriormente dos jogadores remanescentes que estavam incomodados com essa situação, e a gente que chega agora, a gente que tem um mês de clube, a gente se bota na mesma situação e na mesma dor deles, de não ter vencido o Clássico, de estar esse tempo todo sem vencer. Então a gente já faz parte disso tudo, eu não consigo me isolar. Ah não, a gente chegou agora, a gente não faz parte. A gente faz parte dos atletas que estão aqui há mais tempo sem vencer, a gente faz parte dos atletas que tem essa cobrança de não ter vencido o rival do último jogo. Então a gente está junto nessa, né? Então o que a torcida não está feliz, a gente também não está. E nós todos aqui, nós profissionais de futebol, vocês da comunicação, estamos aqui por causa deles. O torcedor é o nosso bem maior, então a gente tem que dar alegria para eles. O que eles almejam, a gente tem que almejar juntos. Então esse é o nosso objetivo, que a gente possa, e que com certeza a resenha possa ser boa, para que a gente deixe eles felizes, que a gente possa conseguir vencer e convencer, porque a gente trabalha em clubes grandes, como o Goiás, a gente tem que fazer isso, né? Então a gente vai brigar, a gente vai trabalhar cada vez mais para poder dar alegrias para eles, e o mais importante, a gente conquistar o título que é o nosso primeiro objetivo agora no primeiro semestre, que é ser campeão goiano. Jair, no ano passado era outro clube, eram cenários diferentes, os objetivos diferentes, só que você também perde um clássico para o Vila Nova no início do campeonato, depois na final você ganha os 2 clássicos contra o próprio Vila Nova e é campeão. Depois desse jogo do último domingo, com a cabeça mais fria, passou esse filme na sua cabeça sobre isso? É algo que você vê como um filme para se repetir, inclusive, nessa temporada? Não, já é outro momento, né? Outro ano. Fico feliz de ter conquistado o título ano passado, mas hoje estou representando o Goiás. É uma situação totalmente diferente. A gente vai encarar... A gente ficou muito chateado, principalmente como foi feito, né? Não... Foi determinante. Lógico que foi determinante o pênalti, né? O juiz ficou 6 minutos lá brigando com a imagem e deu o pênalti ainda, e que resultou no gol, que o Tadeu não fez nenhuma outra defesa, né? De repente, se fosse 2-3-0, alguma coisa, a gente ia falar diferente. Mas já passou, não vejo com o mesmo cenário. Estou representando o Goiás hoje e só espero que possa ser o mesmo cenário e a gente ser campeão. Isso que eu possa ajudar o Goiás a conquistar o título, assim como foi o ano passado, em outra equipe. Mas hoje represento o Goiás e não tem nada a ver com o que aconteceu ano passado. Valeu, gente. A TV Goiás agradece a presença de todos. Fim da entrevista coletiva. Aquele abraço e tudo de bom. Tchau, gente.